Olá, pessoal, boa tarde. Iniciamos a nossa live diretamente da sede da UVESP, uma live que é uma verdadeira conexão municipalista, uma vez que discutimos interesses dos municípios, onde está a cidadania, onde moram as pessoas. E, claro, o tema não poderia ser outro, senão uma análise, o sinal desta eleição 2020, o que ela representa para 2022 e quais são as tendências, notadamente as tendências ideológicas. Conosco aqui na live, para conversar aqui com a UVESP e, em consequência, transmitir as informações a todos os internautas, está o sociólogo Fábio Gomes, que o Rio de Janeiro trouxe para São Paulo. Do Rio, ele veio aqui para São Paulo, mantém um conhecimento muito grande de Brasil. O Fábio é diretor-presidente da Bateia.com, que é a principal empresa, diríamos assim, do Instituto Informa e Instituto Renoma. Instituto de Tendências e Análises Políticas e Instituto de Análises Empresariais. Sociólogo pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em opinião pública, especialista em comunicação política, doutorando em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e membro da European Society for Opinion and Market Research. Boa tarde, Fabinho. Prazer em falar com você. Presidente, eu estou muito honrado de participar contigo dessa conversa. Muito obrigado por falar para a sua audiência. Fabinho, a honra é nossa, viu? Você é um sociólogo respeitado no Rio de Janeiro, tem um instituto de pesquisa cujos resultados sempre foram resultados significativos de amostragem e de resultado final. Portanto, um sociólogo respeitável em nosso meio aqui. Uma alegria tê-lo de novo. Fabinho, as eleições de 2020, no cenário de prefeitos, vice-vereadores, apresenta uns dados que ainda precisamos ratificar se são números exatos, que tentaram a reeleição dos 5.570 prefeitos, 3.324 foram reeleitos, atingindo aí um total de 61% de reeleição. Vice-prefeito, 3.400 tentaram permanecer, 1.870 permaneceram, 55% do índice de reeleição. Vereadores, 47.490 disputaram as cadeiras, 25.272 foram reeleitos. Aqui que eu não estou entendendo esse número, porque, na verdade, são 58.280 vereadores no Brasil. Aqui nós estamos com uma defasagem de 1.100 vereadores. Eu não sei o que aconteceu nessa numeração, que, por sinal, não é nossa, é da UOL. Então, se 47.490 disputaram a eleição e são 58.280 vagas, faltam aqui 1.000 e poucos candidatos, 1.000 e poucos mais ou menos. Fabinho, então, diante desses números, que, na média, 54% de permanência, não de renovação, qual a leitura que você faz desse quadro político? Presidente, a gente tem essa estrutura eleitoral brasileira bianual com fenômenos entre uma eleição e outra, as eleições estaduais e a nacional, e na sequência a municipal. Então, a gente vai observando, às vezes, algumas tendências e esperamos que essa tendência em uma das eleições se aplique na seguinte. Então, uma das questões que a gente tem observado, que aquele conceito que foi um verdadeiro fenômeno eleitoral do novo, né, da novidade, da nova política versus a velha política, isso deu uma segurada nessa eleição. Eu acho que
os 2 anos que passaram entre a eleição de 2018 e a presente eleição fez o eleitor refletir numa outra direção. Distensionar um pouco esse comportamento antipolítico de querer renovar tudo. Nós tivemos isso na eleição de 18. Não estou falando nem só da presidencial, não. Tinha ali o apego pelo novo. O novo por uma nova política, pela refundação da política brasileira. Era um sentimento muito presente, né? E em muitas cenas nós observamos uma confusão entre o novo e o noviço. O novo como representação das ideias novas, que era a expectativa, das posturas novas, versus o noviço inexperiente, que, embora tivesse um discurso de restauração, de reconstrução, não tinha ali a habilidade nem a experiência para executar. Eu creio que esse percentual de reeleição é um passo atrás nesse movimento de 2018. Assim, porque a expectativa era que antes da pandemia, se não houvesse a pandemia, esse processo eleitoral levaria até um percentual de 80% de renovação, não é? Tinha essa expectativa, muito em face do efeito da eleição passada, né? E é interessante porque a gente fala aqui sobre os fenômenos e os efeitos e tendências futuras e passa pela avaliação da próxima eleição, nesse ciclo bianual, e aí as eleições nacionais passam um pouco por essa reflexão dessa prova da nossa democracia, da eleição dos prefeitos, dos nossos municípios, dos vereadores, que formam ali a raiz, a base da nossa construção democrática na prática do dia a dia, nos desafios de cada cargo e na proximidade maior com os eleitores, né? Então, acho que essa eleição de 2020 tem muito a ensinar sobre o pensamento político brasileiro. Fabinho, de um modo geral, a nível mundial, houve um momento em que a direita ganhou força e prevaleceu na eleição de 2018 e nas eleições de vários presidentes do continente. A pergunta que eu lhe faço, a eleição vamos pegar do homem mais poderoso do mundo, o Joe Biden, você admite que está vindo aí uma ideologia que no passado era considerada de centro-esquerda, está voltando por culpa de alguém? Bom, nós temos uma questão de um reposicionamento dos discursos políticos que formam as expectativas dos eleitores, né? Num primeiro momento, a direita extremada assusta o conservadorismo moderado. Se a gente colocar até em termos americanos ou em termos brasileiros, a extrema-direita assusta. E, no caso americano, a extrema-esquerda não tem lugar, né? Não há lugar para ela ali. Foi a inimiga, né, dos Estados Unidos por anos, e inclusive ocupando o espaço na sua vizinhança territorial, na aliança ali que Cuba se estabeleceu como protagonista. Agora, o que a gente observa nessas relações extremadas, a polarização política, presidente, e eu acho que isso é muito forte aqui no Brasil, começou forte. Nas pesquisas, a gente observa o eleitor meio sem paciência para essas posturas extremadas, né? Ele não está muito interessado nos discursos extremados. E se ressente da ausência de resultados por uma agenda que prioriza o embate político e não a gestão. Então, esse eleitor que elege a direita mais extremada hoje está um pouco mais cauteloso, não os eleitores extremados, igualmente com as posturas da direita extremada. Você tem um eleitorado que atende esse desejo, como tem o eleitorado da esquerda extremada, mas os dois perdem. E há, de fato, uma busca pelo centro, uma conjugação centro-esquerda, centro-direita e o centro, de fato, ou o famoso centrão aqui no Brasil,
há um assentamento das expectativas fora dessas extremidades que causam muito dano, inclusive dentro de casa, nas famílias, nas discussões políticas, que se perdeu. A esquerda extremada, inclusive, tem defensores do marxismo crítico que critica muito as bandeiras identitárias, as propostas afirmativas, e clamam por uma discussão da origem da esquerda que seria mais econômica, né? Então você tem aí um distensionamento dessa polarização. Muito bem, vamos aqui começar a agradecer os nossos internautas que vêm conosco. O Valmir Marques Isidoro, ele diz: parabéns, meu caro amigo, você é um orgulho para a nossa Paraíba do Sul. Então, da minha cidade. Da sua cidade. E realmente você é um orgulho para o seu time, para os seus conterrâneos. Um abraço, Valmir, muito obrigado. Marco Antônio Melhado, vereador em Pedro de Toledo. Boa tarde, Marco. Uma entrevista que vale a pena você continuar conosco. O Rafael, que está voltando, o Rafael Gomes está voltando agora para Caraguatatuba. Alegria tê-lo aqui no carro, ouvindo ao lado do Rodolfo e do professor Matsuda. A Gisela Tonks, prefeita de Lourdes. Boa tarde, amigos. Boa tarde. O Lázaro Piunti, ex-prefeito de Itu. Boa tarde, Lázaro. Prazer em ter com você. E você fala uma coisa aqui certa. Com certeza também o nosso Fábio Gomes vai aprovar o que você disse aqui. Em Itu, Maria do Carmo Piunti se reelegeu vereadora. Credibilidade ainda conta. Evidentemente, em municípios, a eleição municipal, a eleição mais perto dos portões, a credibilidade conta sim. Excelente sua informação quanto aos resultados para as câmaras. São dados que ainda nós precisamos confirmar para valer. Vamos pegar o TSE e analisar, Piuti. Tem uma equipe nossa cuidando de levantar esses dados. O Paulo Alves, parabéns, Biziara, como sempre, atento a tudo e a todos. É isso aí, é o nosso trabalho, é o nosso objetivo. A Marina Nascimento de Oliveira, o que diz a Marina? Boa tarde, Fábio Gomes, boa tarde, Silvia, boa tarde, então, de todos para você. Sônia Beolque, parabéns, doutor Miziara. Sônia, se alguém aqui merece os cumprimentos, é você. Segunda maior votação de Ibirá, é isso aí. O que o Piunti falou lá em cima vale para você aí na nossa região, né? Você foi reeleita porque tem credibilidade. É a professora Sônia Beolque, a vice-presidente da UVESP e presidente do Parlamento Regional de São José do Rio Preto. Aline Sartori também demonstrou lá na sua cidade que a credibilidade também conta. Parabéns, Aline, reiterando aquilo que já fizemos por e-mail. Parabéns aos amigos Miziara e Fábio Gomes, muito obrigado a você. Daqui a pouco a gente continua com os nossos telespectadores. Muito bem. Uma campanha belíssima da Aline, eu acompanhei aqui pelas redes sociais. Muito, muito curioso. A curiosa forma dela fazer a campanha, muito próxima, muito interessante. A Aline, Fábio, é uma das mais atuantes companheiras que a Silvia Mello, que é presidente executiva da UVESP, tem. E as mulheres estão marcando posição. As mulheres estão demandando a chegada à Câmara Municipal e estão demarcando o território. Essa é a verdade. As mulheres que representam 52% do eleitorado marcando o território. Mas ainda existe a subrepresentação. Ela não está representada como deve. Qual é a análise que você faz desse potencial feminino, Fabi? Bom, eu acho que essa representação mais equitativa seria o ideal, né? Tem algumas coisas aí interessantes que vale a pena comentar. Primeiro, o interesse das mulheres pelos processos eleitorais. Em alguns municípios você ainda tem uma redução de interesses. E, por outro lado, você também tem um ambiente construído sobre aspectos muito machistas. Então, tem dois fenômenos que, às vezes, reduz aí a participação feminina e que premia aí as que conquistam por ultrapassar esses limites, né, com muita força, com muita garra. A sensibilidade das mulheres faz muita diferença na coisa pública, presidente, tanto na gestão do município quanto
na participação das câmaras municipais, nas assembleias legislativas, a sensibilidade feminina, o espírito materno, né? O jeito de fazer política da mulher tem atributos que colocam em posição de muito destaque. E se a gente fizer um paralelo, quando a gente olha o perfil das gestoras de grandes empresas, as mulheres que fazem gestão de grandes empresas, sempre se olha com muito destaque nas características que as definem e que as colocam em posição de vantagem em relação aos homens, nesses atributos que elas têm vantagens, né? Então, é sempre bom saber que a participação das mulheres está aumentando aí na política. É bom para a população. Muito bem, você que chegou agora, nós estamos com o sociólogo Fábio Gomes, que trabalhou durante muito tempo no Rio de Janeiro, ainda trabalha, mas decidiu fugir das milícias. Está aqui em São Paulo e também trabalhando nos municípios. O Lázaro Piunti voltou para dizer Fábio Gomes, um especialista moderno. E o Valmir, vale a pena ler o texto do Valmir. Obrigado, presidente, por citar o meu comentário. É de fato muito orgulho poder viver a ascensão de um amigo de infância. Espero que as nossas autoridades locais possam referenciá-lo como exemplo. Essa colocação num conterrâneo seu. Valmir era um craque de bola e eu um pereba, e ele era muito generoso em deixar eu entrar no time, viu, presidente? Lá da nossa Paraíba do Sul. Paraíba do Sul, a querida Paraíba do Sul. Leda Helena, boa tarde, Sebastião, muito, sempre atento. Para me chamar de Sebastião, só pode ser a Ledinha, prima, que carinhosamente a trato sempre como prima querida, está atualmente em Campinas, doutora em cozinha, né? Doutora em fazer umas comidas árabes. Uma alegria tê-la de novo aqui, embora à distância, Ledinha. A Marina Nascimento de Oliveira, o que diz a Marina? Parabéns, doutor Miziara, parabéns, Fábio Gomes. Potencial feminino, tudo de bom. Interesse sobre política numa sociedade machista para ultrapassar limites do jeito masculino de ser como gestoras. Mulher tem um olhar diferenciado. Não fui reeleita como vereadora. Uma pena, Marina, mas vitórias e derrotas fazem parte da vida. De repente, a população se arrepende de não ter levado de volta, porque poder legislativo é diferente de poder executivo. O legislativo, quanto mais, melhor, porque vai interpretar as leis com segurança. Executivo sempre é bom renovar. Estou falando certo ou estou falando bobagem, Fabinho? De jeito nenhum, tudo certo. Eu sempre aprendo contigo. A recíproca é verdadeira. Fabinho, como é que você vê, então? Existe uma pesquisa que fala sobre o papel da mulher na política, que eu tenho ela marcada, gravada, foi feita pelo Ibope na década de 2000 e acho que vale até hoje, que em gestão pública as mulheres são mais efetivas na questão de políticas públicas, saúde, educação, creche, habitação, meio ambiente, do que propriamente o homem. E a mulher trata o dinheiro público com muito mais respeito. Não que os homens desrespeitem o dinheiro público, mas a mulher se destaca nesse item. Você entende que essa opinião é a sua, vale para esses dias atuais? Eu acredito muito nessa opinião. Você pode fazer comparações sobre o papel da mulher e do homem em funções semelhantes ou em atividades semelhantes, e a gente começa a ver alguns destaques, né? Assim, de uma avaliação bem informal. Então, por exemplo, no trânsito, a cautela da mulher, o cuidado, né? Geralmente a turma do seguro cobra até menos quando o seguro é em nome da mulher. Por essa cautela de tocar as coisas, essa sensibilidade mais apurada, não tem aquela agressividade do homem, nem uma coragem excessiva que coloca em risco as pessoas. Então, se você faz esse paralelo, usando essa metáfora do volante, com a gestão, você tem um pouco dessa história do cuidado, da sensibilidade. Até a eleitora, presidente, quando você vai fazer uma comparação de expectativas entre o homem e a mulher,
nas pesquisas qualitativas, nos municípios pelo Brasil afora, você tem uma avaliação dos homens sobre as políticas públicas com menos detalhes do que as mulheres. É a mulher que conhece mais o funcionamento das unidades de saúde, é a mulher que conhece mais o funcionamento das escolas, conhece os detalhes. Nós fizemos um estudo uma vez para o Ministério da Saúde, nós identificamos 35 atributos que o público repara ao ser atendido numa unidade de saúde. E muitos desses atributos foram descritos pelas mulheres, atentas aos detalhes, desde da qualidade do atendimento até a qualidade dos instrumentos, a limpeza do ambiente. Então, quando a mulher assume um poder público, ela vai atender e ela busca atender as deficiências nos detalhes, por estar atento a esses detalhes. Ô, Fábio, nesse processo eleitoral, embora está muito perto para uma análise mais aprofundada, e nós temos aí as eleições em segundo turno no próximo domingo, mas já sabemos que houve um índice acentuado de reeleição, 61% de prefeitos reeleitos, mas tem os novos, né? Aqui pela Soma, nós temos 39% de prefeitos novos num universo de 5.570 municípios. Qual o recado que você entende que as urnas deram? O que a população espera desses novos gestores políticos que estão nascendo? Pois bem, uma coisa a salientar sobre a reeleição, que é importante, além da questão da busca, o conservadorismo, de tentar conservar o que já está lá, nesse sentido do conservadorismo, você tem uma coisa que a gente não pode abrir mão de avaliar, que é a pandemia. E observa, presidente, que no momento mais trágico da pandemia, aí que temos evidências de uma intensidade maior nos últimos dias, nesse momento ali que a gente lidava, além do drama, o desconhecido, o que aconteceu como fenômeno político eleitoral? Os opositores, com medo de fazer alguma proposição oportunista, se recuaram. É curioso que isso aconteceu majoritariamente nos municípios. E os prefeitos ficaram sozinhos na cena política. E o olhar das pessoas, muitas delas em casa, observando o trabalho do prefeito para tirar a cidade ou para proteger a cidade nesse momento de grande tensão, que foi a pandemia. Então, eu creio e vi muito isso, muito prefeito aumentar a avaliação dele positiva por conta de aparecer quase que sozinho no palco político, e isso impactou também nessas reeleições. Esse é um fator interessante. Sobre o novo, a gente vê realmente que pode ter ali ou acolá, dependendo, um município ali ou acolá, um completamente novo no meio político, mas você tem aí as novidades, que não é, de fato, uma reeleição, mas pode ser um candidato indicado pelo prefeito. Você tem várias cidades aí que aconteceu isso, até um secretário mais técnico que conhece bem o governo por dentro e foi escolhido ali pelo grupo político do prefeito para sucedê-lo na eleição. Então você tem esse conjunto de candidatos que são muito experientes por conhecer a máquina por dentro. Você também tem candidatos que perderam a eleição passada, o prefeito foi mal e ele volta mais forte. E você tem uma novidade que pode ter surgido em algum município. Mas a gente vê e observa assim o perfil daqueles que chegam sempre com uma experiência maior e o eleitor buscando essa vida pregressa como forma de explicar o desejo eleitoral e a certeza, uma maior certeza sobre as entregas futuras que esse candidato pode promover. Falhou um pouquinho, né? Está ouvindo bem, Fabião? Ouvindo bem. Tem um helicóptero voando aqui em cima, eu acho que é o João Dória para ver alguma obra por aí. Não entendi. José Orlandini, o Orlandini, ex-prefeito de Betioga. Miziara, parabéns por exercitar os temas que aborda. Nosso universo político precisa repensar. Os legisladores e instituições reguladoras precisam avaliar os resultados.
Parabéns pelo Fábio Gomes. O Orlandini foi prefeito em Bertioga, arquiteto, municipalista, conhecido no estado todo. Muito obrigado, Orlandini, pela Obrigado. sua manifestação aqui. Fabinho, até onde você admite que essa eleição municipal, mesmo em outros tempos, seja retrato do que pode acontecer na eleição presidencial? Ela manda um recado importante para a gente sobre distensionar a polarização. O próprio presidente, que está lá na cadeira, distensionou. Tem uma aproximação aí mais forte com o centro. Isso não tem muito a ver com o Brasil. Você vê que o Bolsonaro, ele navega naquela eleição de 18, para falar da seguinte, é importante passar por essa avaliação, num sentimento que nasce em 2013, presidente. Ali foi o nascedouro. Povo na rua, manifestações de toda sorte, algumas mais agressivas, outras mais propositivas, bandeiras multitemáticas, a rejeição da participação de movimentos políticos. Então você tinha ali uma manifestação popular que buscava um novo caminho político. E o Bolsonaro foi o que melhor caminhou, associando o seu nome e o seu discurso àqueles movimentos que estavam ali. Mas não foi tão radical, quem sabe, quanto algumas propostas dos seus seguidores mais extremados. Por outro lado, a esquerda se posicionou de forma muito extrema também, e a população ficou ali no meio, observando um pouco isso no pós-eleição. Já havia um movimento antes da eleição municipal de distensionamento. Os próprios dirigentes da esquerda buscam esse caminho. Se você observar como o movimento de esquerda Rio e São Paulo, que a gente falou aqui algumas vezes, pega o PSOL do Rio e o PSOL de São Paulo, eles são muito diferentes. O PSOL do Rio é mais radical, é mais extremado. A leitura, a linguagem do PSOL da capital que leva o Boulos nessa disputa, ela, pelo menos a sua construção discursiva é menos extremada. Quem sabe há uma busca e a percepção desse político de encontrar um caminho menos distensionado, e quem sabe agora, com a eleição municipal, eles receberam o sinal de forma mais forte de que a eleição de 2022 não vai ser com base em polarização política. Correto, porque os extremos se chocaram, né? Eles são iguais nas propostas, iguais do radicalismo, e se chocaram desta feita. Ô, Fábio, eu tenho para mim uma leitura que você, como sociólogo também, e experimentado analista de pesquisas, eu entendo que a eleição, ela é, como exemplo, os Estados Unidos, mas está valendo, a meu ver, para vários países. Ela é pendular, não é? Ela começa num partido, roda e cai no outro partido. Isso, a nível dos Estados Unidos, nós estamos falando em 2 partidos políticos tão somente. Todavia, nós conhecemos as ideologias de um e de outro, e essas ideologias elas se alastram em países como o Brasil, né? Democratas americanos são representados por 30 ou 40 partidos aqui no Brasil. Você entende que a eleição é efetivamente pendular? E se você entende que ela é pendular, o caminho para o centro está já asfaltado para 2022? O centro chama atenção como um desejo do fim da polarização. Essa é uma questão conceitual e ainda não partidária. Tem muita gente no centro, tem muito partido no centro, e se afastando um pouquinho, centro-esquerda, centro-direita, que namora também com esse afastamento dos extremos. Isso atende um desejo popular. Essa questão pendular, ela sempre vai nascer da insatisfação com quem está no cargo. E a insatisfação ele é mais expressa pelo oposto, nas suas proposições, nas suas propostas para um governo de substituição. Então, por isso faz sentido essa questão do pendular, enquanto
o campo de insatisfação seja majoritário. Mas veja, o que a gente está discutindo nessa questão da polarização envolve um desequilíbrio propositivo em face dos interesses da população, da nação como um todo, né? A própria esquerda, comentei há pouco, ela foi para um caminho das minorias que tem a sua representação na Câmara dos Vereadores. Nós temos as propostas identitárias sendo representadas em muitas câmaras das cidades com força do movimento popular, do movimento dos trabalhadores, dos sindicatos, as áreas mais industriais. Temos. Mas no campo mais executivo, você tem uma limitação dessas proposições. A esquerda, como a turma chama aí, a esquerda raiz, ela é econômica. É a luta de classe do marxismo. É lutar por melhores condições de vida do mais pobre. E a direita extremada observa com um certo desdém a pobreza e os movimentos sociais por achar que é preguiça, por achar que é gente que não quer se mexer para avançar na vida. Então, esses dois extremos, eles precisam encontrar um caminho para esse eleitor que tem a expectativa de avançar, de conseguir posições melhores, de sair de valores de subsistência, né, da preocupação em apenas sobreviver para uma vida com um pouco mais de conforto. Essa gente espera proposições mais objetivas que não têm a ver com os discursos da polarização. Perfeito, perfeito. Belíssima análise que só podia partir de um expert como você. Ô, Fábio, você está acompanhando aí nesse segundo turno vários municípios que têm eleições domingo agora, dia 29, é isso? 29, domingo? Isso. Dia 29. Não vamos falar em candidaturas, vamos falar daqui a pouco sobre a eleição de São Paulo. Mas nesses municípios que você tem acompanhado, que ideologia está prevalecendo? Você tem uma luta muito intensa pela característica dos municípios, sobretudo os municípios que têm uma presença mais forte de campos industriais, de áreas industriais, seja no município ou no entorno dele, numa presença da esquerda mais fortemente. Mas uma luta muito pareada em boa parte deles. Nos municípios grandes, nós temos 90, me parece que são 90 municípios acima de 200 mil eleitores, alguma coisa perto de 90. 93 ou 94. 93 ou 94. Muitos deles são estruturados na sua cultura, não na base industrial, dos movimentos dos sindicatos, mas com base num conservadorismo católico rural. O município cresceu, mas cresceu nos pilares dessa cultura. E ali a esquerda tem uma dificuldade enorme de entrar e de se posicionar. Então tem essa questão da segmentação geográfica, da característica do município, como protagonismo das ideologias. E um caso especial de Recife, a tradição da família Reis, que tem ali dois representantes, né? Essa questão dita mais cedo, né, da reputação do nome da família, do nome político, que foi o exemplo de Itu na eleição aí da vereança, ela tem essa carga positiva de ajudar o eleitor a montar o seu horizonte político, a expectativa de ganho futuro. E ali a família Reis tem ali dois representantes da esquerda, um centro-esquerda, outro mais para a esquerda, e uma guerra bem intensa. Mas eu acho que a gente tem que dividir assim, a influência das áreas mais industriais e a influência da cultura católica, do conservadorismo católico rural. Muito bem, Fábio, muito bem. Vamos aqui ver mais alguns internautas conosco. A Tereza Cristina Caligares, o que diz a Tereza? Misiara, parabéns pelos temas e condução. Silvia, igualmente, parabéns. Muito obrigado a você, Tereza Cristina, Cris. A Leda Helena voltou para cumprimentar o entrevistado. Excelente. E nós temos aqui também o Valmir Marques Isidoro.
O Anísio, acho que nós já falamos, né? Não. O Anísio Amorim, prazer em falar com você, querido amigo. Grande presidente Miziara, parabéns, você sai na frente, puxando o debate. Importante que a população entenda o que está acontecendo, e o mestre Fábio Gomes explica isso muito bem. Mais uma vez, parabéns, muito obrigado, Anísio. Anísio é companheiro da diretoria da União de Vereadores do Brasil e participa conosco do Fórum das Entidades Municipais nos Estados. Um abraço para você, Anísio. O Valmir Marques Isidoro, miscigenação nos poderes, é de suma importância para o debate, deve ser, né? E facilitamos o entendimento às adversidades, pois o que devemos levar em conta é a capacidade intelectual e de gestão. A miscigenação nos poderes, ele está dizendo que pode ser agora um, será outro, mas o importante é ter conhecimento e capacidade intelectual. Conhecimento de gestão e capacidade intelectual. Muitos novatos, Fábio, aqui na análise nossa de São Paulo, foram eleitos em seus municípios como prefeitos. Alguns vereadores que vai para o executivo agora. A gente percebe que não há um conhecimento efetivo da máquina administrativa. Vai conhecer, entra em janeiro, achando que domina, vai passar um tempo, vai perceber que não domina nada, que vai ter que conversar com o poder legislativo e com os outros poderes para ter uma administração serena. O legislativo, o executivo, o judiciário e, principalmente, o Ministério Público, que é quem fica mais colado às administrações. O que você recomenda? Você que tem vários cursos que eu estou vendo aqui, você se aprimorou. Como sociólogo, você foi buscar outros caminhos, fez gestão na GV, opinião pública, comunicação política, comunicação e semiótica pela PUC. O que você, quer dizer, você é uma coisa, mas ampliou, graduou-se e pós-graduou-se. O que você recomenda para esses novos que não compreendem muito o que é uma máquina administrativa? Pois bem, eu vejo muito essa questão na política, e quando a gente vai observando, presidente, características distintas pegando os bons exemplos, gestões muito bem-sucedidas, e com características distintas dos seus gestores, né? São perfis que, às vezes, têm algo muito comum para que possa ser a explicação do sucesso na gestão, que é a informação. A informação é fundamental. O poder de organizar a informação dos usuários, as informações das contas públicas, as informações de como funciona. Para inovar, você precisa entender muito bem como funciona o antigo, né? Para se tornar novo, você tem que entender o que vai mudar, os pilares da gestão pública, nas suas diversas dimensões. A informação é fundamental. Isso independente se o sujeito é graduado em administração ou ele tem uma outra atividade. O ponto comum de um bom gestor é a informação. E o segundo ponto é saber escolher pessoas. A gente sabe que tem alguns gestores que ele tem a habilidade de ver e tem a gestão na veia e consegue conduzir e dar a toada da sua gestão com influência em todas as áreas e secretarias de governo, né? Muito centralizador, é um perfil. Mas você tem outros perfis vitoriosos, com boa gestão, que têm num ponto comum a informação e o escolher as pessoas naquelas áreas que ele, quem sabe, tem fragilidade. Tem a informação, a pura informação, mas precisa de um gestor daquela área para poder resolver. Então, essa é uma questão importante. Gente capacitada para resolver e informação. Acho que esses são dois pilares fundamentais. E o terceiro, para complementar, é a vontade, né? A vontade. Eu acho que essa velha, parece que é antiga, mas eu acho que é muito atual. Né? O pessoal fala até que está na Bíblia, mas não está, não. Deus ajuda quem cedo madruga, né, presidente? Então, arregaçar a manga e partir com esses dois outros pilares, acho que é fundamental.
Você fala em vontade, você me faz aqui repetir sempre, mais uma vez, o Jaime Lerner. Ele, uma vez, em palestra no evento que a UVESP fez, ele disse o seguinte, que a boa gestão precisa de 3 itens: vontade política, visão solidária e visão estratégica. Bate com tudo isso que você está falando. Muito Fabio, bacana. eu queria te fazer uma pergunta, baseado uma pergunta sobre as pesquisas, sobre pesquisa eleitoral. Uma pergunta interessante que eu quero te fazer e que muita gente do interiorzão nos faz. O que é pesquisa? Eu nunca fui pesquisado, nunca me perguntaram em quem eu vou votar. Essa é uma pergunta que fica. Mas tem uma segunda. Dizer para você que o trabalho que os pesquisadores fazem, e você está entre eles, é realmente importante e interessante. Eu ouvi esses dias um jingle do PSOL, dos partidos que apoiam o Boulos. E esse jingle diz o seguinte: não tenho nada contra o Bruno, tenho contra o seu trabalho. Eu tenho impressão, aí como leigo, que na qualitativa foi apurado que não dá para falar nada contra o Bruno. É um jovem trabalhador, é um homem honesto, tem DNA político, é neto do Mário Covas e na pandemia se revelou. Enfrentou a pandemia, mesmo com as deficiências orgânicas que ele tem, diante de um câncer que ele está tratando e que está resolvendo. É isso que eu observei como leigo? É exatamente isso. E esses 2 campos da pesquisa, importantíssimo, é o campo da pesquisa quantitativa e o campo da pesquisa qualitativa, que tem como diferença o seguinte: a quantitativa é a aplicação de questionário e trabalha nos seus resultados com números. Esse tipo de pesquisa responde perguntas do tipo quanto? Quantos votos? Quantos da idade tal vota? Quantos não votam? Quantos rejeitam? Quantos aprovam o governo? Quantos rejeitam? E a pesquisa qualitativa revela respostas para perguntas do tipo como? Como o político é avaliado? Como as pessoas reagem ao discurso dele? Então, esse exemplo aí do PSOL provavelmente foi tirado aí, quem sabe, ou é uma aposta, ou foi tirado de alguma qualitativa. E para a turma que não foi pesquisada, as amostras de pesquisa elas são pequenas perto do universo da cidade, né? E aí, o senhor falou agora há pouco de uma cozinheira espetacular que é sua prima. E ela deve usar a amostra o tempo todo para experimentar ali os seus pratos. Eu não sou bom cozinheiro não, viu, presidente? Mas eu sei que quando eu vejo a turma fazendo feijão, na hora de experimentar se o feijão está com bom sal, etc., eles misturam a panela e provam o conteúdo ali, uma amostra do conteúdo. Eu não preciso provar a panela toda para saber qual é o gosto do feijão que está ali naquela panela. Esse é o espírito, esse é o método da pesquisa também. A pessoa que não foi pesquisada, ela foi representada por alguém que tem o perfil dela. Foi uma pequena amostra representativa do universo da cidade. Gostei dessa comparação da comida, viu? É o que a Ledinha deve fazer, com certeza, né? Experimentar para ver como é que está. É uma amostra do que vai sair. Não tem dúvida. O Valmir voltou aqui para dizer que ele tem acompanhado à distância, mas muito perto das redes, duas personalidades da infância dele, o Ian Oliveira e o Fábio Gomes, um mestre em Direito, o outro mestre em Sociologia. Quem mais nós temos aqui? E o próprio Valmir, ele diz o seguinte aqui, que ele nunca foi muito adepto à política, devido à velha política e os atuais políticos. Mas esses dois estão se convertendo. Eu me permito, Fabinho, de dar uma sugestão para o Valmir. Não se omita nunca. São os políticos que decidem a nossa vida. Preço dos combustíveis, o preço da comida, se vamos ter ou não vacina para a pandemia. Quem resolve é a classe política. No momento que você se ausenta, você está cometendo o pecado da omissão. Então, fica esse recado, Valmir, dizendo que política
é uma atividade nobre. Agora, como outras profissões ou outros agentes, tem os bons, os médios e os ruins. Então, fica aí o grande abraço para você. Lucas Machado, Lucas Ramos, aliás. Parece que eu vi até um Lucas Machado também, dizendo que está acompanhando o debate. Parabéns, muito obrigado por mim e pelo Fábio. Qual é o outro? Lucas Ramos. Meus parabéns pelo debate e troca de ideias. Realmente vimos algumas coisas típicas nessa campanha eleitoral em 2020. Por isso explica a reeleição de alguns prefeitos e vereadores que, a meu ver, nunca deveriam estar na vida pública. Tem muito disso também, mas tem também aqueles que trabalham pela sociedade, trabalham para melhorar a vida das pessoas. E tem os que atrapalham, você tem razão. Lucas Ramos sabe as palavras, muito obrigado, mas não são minhas, é da realidade, né? Palavras que nascem do dia a dia que nós vivemos. Tem mais alguém aí? O Fabinho, deixa eu te falar uma coisa. Para quem está chegando conosco agora, mais uma vez, sociólogo Fábio Gomes conosco aqui. Fabinho, eu deixei assim para a gente tratar agora, com muita, vamos dizer assim, parcimônia, a questão da eleição de São Paulo. Mas é importante que a gente fale sobre ela. Você é um sociólogo, nós somos ligados à vida pública, não com voto, mas trabalhando pela política, para melhorar a política, é o nosso papel, e somos eleitores também. Então, eu quero analisar com você da forma que eu encaro aqui. Nós temos 2 candidatos disputando o segundo turno. O Salazar dizia lá em Portugal, Geraldo Alckmin dizia aqui em São Paulo, que no primeiro turno você escolhe, no segundo turno você rejeita. Então, nós temos um processo de rejeição. Esse nunca, jamais. Esse pode não ser bom, mas é nele que eu vou. Isso acontece no segundo turno. Nós temos, de um lado, uma figura até pouco tempo desconhecida, que é o Guilherme, né? O invasor aí, que nós conhecemos pelas invasões das habitações, e temos aquele que já é um gestor público na Prefeitura de São Paulo. 2 anos e meio de prefeitura. São 2 figuras que disputam o eleitorado e, se chegaram até aqui, chegaram porque a população reconhece em ambos capacidade e condições de chegar à Prefeitura de São Paulo. Que análise você faz desse quadro político que nós estamos vivendo na principal cidade do Brasil, na segunda maior economia do país e na principal prefeitura do país? Temos um resgate histórico de algo que já foi dito. O senhor comentou sobre a questão do pendular. E eu acho que São Paulo é um exemplo disso. Esse pêndulo entre a esquerda e o centro, alguns chamam de centro-esquerda, até o PSDB tem essa discussão, que tem ali expresso na geografia da cidade de São Paulo um mapa que insiste e que ele foi desconstruído apenas na eleição do Dória. Os extremos de São Paulo, que formam uma letra T, para quem não conhece, é um T. A base desse T, que é o sul de São Paulo, a Zona Leste, a Zona Norte, e esses extremos de São Paulo, além das áreas em si, elas são vizinhas de áreas industriais, o ABC ali na base, a Osasco de um lado, Guarulhos de outro, e você vai formando ali as forças de movimentos sindicais, de movimentos populares, do voto popular, não só da esquerda. Nas eleições de 12 para cá, você tem o início das campanhas ocupada por um candidato com votação popular que não segurou o seu índice eleitoral, que foi o Russomano, e se segurava nessas áreas. Uma herança ali também do malufismo que operava e tinha ali um eleitor mais popular naquela área, mas a esquerda visita esse eleitorado, as expectativas desse eleitorado toda eleição. Foi ali, nessas áreas, que o Haddad virou o jogo na eleição de 12. E uma campanha extraordinária do Dória,
e é bom chamar a atenção na qualidade daquela campanha de 16, em que ele resolveu a questão com o João Trabalhador, a representação do homem que subiu na vida, que saiu de baixo, que foi pobre e conseguiu avançar. O João Trabalhador, ele não era apenas o rico da região central de São Paulo, ele era o João Trabalhador, e isso fez com que ele vencesse no primeiro turno, vencendo nas extremidades e no miolo da cidade. Mas nessa eleição agora a gente volta naquele movimento que nós tínhamos em outras eleições, em que revezava o PSDB, teve Erundina pela esquerda, teve a Marta Suplicy pela esquerda, teve o Haddad pela esquerda, ocupando esses espaços que o Boulos ocupa agora. E não ocupou sozinho, porque a esquerda estava dissipada nas suas forças, tinha o Tato, com uma concentração muito específica dentro da cidade de São Paulo, mas com uma representação do voto de esquerda para o voto popular. Tinha o Márcio França, centro-esquerda, que tinha alguma representação, e o Boulos comeu um pouco pelas beiradas ali, nessa questão geográfica, mas ele foi também, acessou um eleitor mais cult, vamos dizer assim, com mais renda, com mais jovem, né? Quem sabe aí pela influência dos artistas, a força midiática, as celebridades, né? Ele veio com um desenho diferente e, quem sabe, imitando um pouco aquele Lula dos anos 90, presidente, que tinha aí o apoio forte dos artistas que lutaram ali contra a repressão do regime militar, e tinha uma representação da força democrática, da bandeira democrática ali na seu discurso. Então o Boulos teve um pouco dessa história e teve um pouco dessa representação geográfica dos extremos de São Paulo. E essa eleição está um pouco apertada com uma liderança do Bruno, mas tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Me parece um pouco, nesses últimos momentos, a esquerda, o Boulos, o PSOL, encontram um discurso um pouco que, eu diria, fora do tom, atacando mais o vice do Covas do que propriamente dito, do que indo em direção ao Covas. Isso pode representar várias intenções, muitas delas não muito interessantes, não muito palatáveis, mas a esquerda tem essa representação popular nas expectativas do povo da periferia, que tem o seu sofrimento, tem as suas dores, presidente. E para eles a mudança pode ser a solução. Muito bem, Fabinho. Então, o que nos resta é desejar sucesso aos dois, que vença o melhor, que o povo de São Paulo escolha o melhor. É o nosso interesse, é o nosso propósito. Os dois representam propostas de esperança da população, né? O Bruno, de um lado, que só teve 2 anos e meio de mandato, nesse que termina, e o Boulos, que vem aí pelo PSOL, partido ligado à esquerda, e que vem disputar com o Bruno. Sucesso aos dois. Fabinho, tem mais aqui algumas observações que eu quero fazer. Marcelo Marcondes, excelente debate. Parabéns, Sebastião Miziara, pela condução. A gente conduz bem quando o entrevistado é bom, né, Marcelo? O Dinho Mix, bom Jesus dos Perdões, deixa um abraço aí para todos. Entrevista muito boa. A Tereza Cristina Caligares, gratidão pela visão que nos trouxe de como acontecem as campanhas de ontem e hoje e adiante. Essa visão é feita por um grande sociólogo, viu, Tereza? Fábio, uma alegria falar com você. Falamos aí 55 minutos. Não vi passar o tempo. Uma análise muito interessante. Só podia acontecer desta forma, diante da sua capacidade que eu aprendi a conhecer em 2018. Estamos agora juntos em 2020, mais uma vez, para conversar com os nossos internautas, sejam eles agentes públicos, sejam empresários, são pessoas que compõem a cidadania. Eu costumo dizer que a cidade é o edifício, é o terreno onde se assenta o edifício da cidadania. É ali que cidadania e democracia se confundem.
é ali que se aprende a democracia. E a democracia tem que vencer em todos os sentidos. A democracia que dá oportunidade de crescimento, a democracia que faz com que as pessoas caminhem de um lado para outro, a democracia segura o direito de ir e vir, e a democracia é a base das oportunidades. Eu quero, Fabinho, te agradecer muito e te deixo à vontade para suas considerações finais como um brilhante sociólogo. Presidente, eu quero agradecer a oportunidade de falar para a audiência qualificada que nos acompanha aqui, gente interessada na política, gente interessada no Brasil. Eu tenho essa questão que sempre tive em mente, de que, concordando contigo, de que o município é a base da nossa democracia, é a aproximação do poder público com o cidadão, com a família, com as pessoas que precisam dos governos e que precisam interagir com eles, né? É um pilar fundamental da nossa democracia e do nosso sistema político. Então, eu fico muito feliz em participar desses debates, dessas conversas. Cada conversa dessa, presidente, é um exercício para a gente poder reforçar nossas ideias, aperfeiçoar, buscar mais entendimento e mais precisão naquilo que a gente pensa, para, de alguma forma, auxiliar as políticas públicas pelo Brasil afora. E se, presidente, eu tenho a convicção de que se algum político que nos ouve agora, por consequência da nossa conversa aqui, desenvolver alguma ação que colabore com a vida de alguém, eu acho que valeu a pena cada segundo desse nosso papo como fruto dessa ação política que a gente espera que seja cada vez maior, mais intensa e mais produtiva. Concordo plenamente com você, Fábio. Eu te agradeço mais uma vez. Nós vamos voltar a falar, porque aí nós temos que juntar interesses, que é melhorar a qualidade dos gestores públicos, dar qualidade de vida para as pessoas, fazer com que as pessoas tenham vontade de viver na cidade onde estão. Muito obrigado a você, um forte, um grande abraço, e a todos que nos ouvem, nos escutam, participam conosco pelas redes sociais da UVESP, pelo YouTube, UVESP, os nossos agradecimentos. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, sempre neste horário.